Boa noite, pessoal, para quem está assistindo a gente aí. Essa aqui é mais uma reunião do Strategic Advisory Board do HDI, né? Nosso grupo de experts aí que debate todos os temas relacionados às tendências do nosso universo de serviços de tecnologia. Ajudam o HDI em várias coisas, né? A trazer temas para conferências, eventos, conteúdos como esse aqui. Então fica o agradecimento do HDI a todos os profissionais que estão aqui na nossa mesa. Obrigado, pessoal, pelo tempo e por estarem aqui, por compartilhar voluntariamente o conhecimento de vocês com todo o nosso mercado aí. A gente fica feliz no HDI de poder ter esse canal e poder colocar nossas discussões que antigamente, né, eram feitas, a gente fazia dentro de casa e nem todo mundo tinha acesso. Desde que a gente começou a colocar nossos bate-papos e discussões no nosso canal aqui do YouTube, muita coisa melhorou, né? O pessoal começou a ter mais acesso, não é só texto, mas também vídeo. Essa nossa conversa aqui dinâmica que ajuda muito quem está em casa aí ou quem está no trabalho para poder assistir e levar para o dia a dia prático aí nas empresas. Então, obrigadão pelo tempo de vocês aí. Quem está chegando agora no canal, pessoal, se inscreve aqui. Quem já está no nosso dia a dia aqui, compartilhe, mande para os amigos e deixe seu comentário aqui, que o pessoal aqui do grupo tira as dúvidas e debate com vocês também aí todo o conteúdo que é falado durante a nossa reunião. Então, vamos lá, pessoal. Faço aqui as honras de receber a todos aí, de novo agradecer e deixar claro que as opiniões de quem está aqui na nossa mesa não refletem as opiniões de suas empresas, né, necessariamente, e sim refletem as opiniões pessoais de cada um, de cada executivo aqui presente, tá, pessoal? E hoje a gente vai conversar um pouco sobre um tema que ele é recorrente, mas hoje acho que mais em voga com todo esse hype que a tecnologia tem, né? A gente tem várias disciplinas que estão sendo muito discutidas, não só por profissionais de tecnologia, mas os negócios cobrando os profissionais de tecnologia em vários aspectos, né? Experiência de uso de tecnologia, inteligência artificial, enfim, entre outros temas que governança de dados, muitos temas que os gestores de tecnologia têm que dar satisfação para os seus negócios, mas também como a gente tem se colocado, né, para os nossos stakeholders de negócio e como a TI pode ganhar importância com estratégias boas de comunicação, divulgação, apresentação e coisas do gênero. Foi um papo que eu tive com o Tibor, presidente aqui do nosso grupo, e ele sugeriu esse tema que a gente achou super legal, e eu queria que o Tibor trouxesse com um pouquinho mais de detalhes aí o que ele pensou para a gente discutir hoje. Tibor, agora a palavra é sua aí, meu amigo. Beleza, boa noite a todos, a todas. Obrigado aí pela oportunidade, obrigado pela presença de todo mundo aí para a gente fazer mais um bate-papo. E em linha com o que você estava falando, Thiago, acho que é um ponto que é bem difícil, né? Às vezes a gente até lá na conferência, a gente conversa com algumas pessoas e eles falam das dificuldades que eles têm de mostrar os seus resultados, né? Eu acho que quando a gente está trabalhando, a gente se envolve tanto ali, tanto no operacional, geralmente quando você fala de resultados, você fala só se você conseguiu uma economia, né? Você tem bons orçamentos, ou fez um bom trabalho na hora que você faz a construção de uma RFP, e aí você consegue fazer uma boa contratação, e depois você fica acompanhando esses contratos, né? Mas só que você tem seu time de inovação, você tem o time de engajamento, você cria a forma com que você faz, por exemplo, onboarding das ferramentas novas que chegam, como que você faz o onboarding das pessoas que vão chegando na companhia e a tecnologia faz parte do dia a dia, até para as entregas delas. Tem todo o trabalho novo, né? Como é que você consegue mostrar os resultados quando você faz um trabalho de testes, por exemplo, de inteligência artificial? Como é que você está provando que essa inteligência artificial realmente está te trazendo produtividade? Então, a gente está falando aqui de um arcabouço gigantesco de informação que pode ajudar você a alavancar, inclusive, a sua área, toda a parte de serviço que engloba ali a área de TI. E aí eu não falo TI exclusivamente de um determinado setor, como, por exemplo, sei lá, uma área de tecnologia, uma área de banco de dados, uma área que entrega serviços em si, como Field, como Service Desk, como uma parte de Digital Workplace. Eu estou falando de toda a TI mesmo, né? Então, você fazer um trabalho executivo onde você coleta um pouquinho de informação de cada um para mostrar ali para o seu presidente, para o seu vice-presidente ou algo nesse sentido,
para que você feche um orçamento, talvez isso já está no DNA da galera, mas como que você consegue mostrar toda a evolução que você vai tendo durante o ano, né? Como é que você linka isso com os seus resultados, com a estratégia da companhia, com os OKRs que a companhia coloca para o crescimento da própria companhia? Como é que você também faz a volta disso? Como é que você mostra para os seus profissionais que eles contribuem diretamente com os OKRs da empresa, né? Então, eu acho que esse tema, como você bem colocou, é algo recorrente no sentido assim, como que eu consigo fazer, né? Não é só os indicadores, né? O indicador te dá o dado, e aí aproveito aqui até o Baldinho aqui que trabalha bastante com isso, e se você apresentar dados, fica na mão de quem lê aqueles dados e interpretar do jeito que ele achar melhor. Quando você consegue automatizar uma série de informações e a partir daí você tem tempo para fazer a leitura daquele dado e transformar aquele dado em informação, e a informação é o cara que está no dia a dia, o cara que está olhando o movimento do mercado, o cara que está acompanhando projetos inovadores e colocar a percepção dele para onde a coisa tem que ir, ou aonde que a coisa está pegando mais, ou como aquele plano de ação pode ser implementado, é aí que você prova o valor. Essa é a opinião que eu tenho. É aí que você mostra que você está entendendo o que você está fazendo e você está entendendo o que precisa ser feito para a empresa, para alavancar a companhia. É esse o ponto que eu estou trazendo aqui para a gente poder discutir. E viu, Tibor, eu queria agregar da minha experiência, assim, que é até intrigante para nós. Eu vejo que, pelo viés técnico que a gente tem, a gente acaba focando muito no conteúdo e pouco no contexto de uma informação. Então, a gente vai falar assim, ó, nós temos build desktops, ou as apresentações são muito focadas nos números, né? Eu brinco, se a área de TI fosse escrever O Senhor dos Anéis, seriam 3 frases. Ele perdeu, ele achou, queimou e salvou o mundo. Então é muito objetivo, né? E onde que eu percebi isso? Nos projetos que eu atuo de automação, existe uma coisa que a gente chama de humanização do projeto. E o que é isso? Uma coisa assim, parece meio banal. Algumas empresas, quando elas vão adotar uma iniciativa de automação, seja normalmente com robô, né, que no meu caso é mais comum, não vi isso com outras iniciativas, mas pode ter. Elas fazem um concurso interno para dar o nome para o robô, elas criam uma imagem, se elas têm aquelas redes sociais internas, elas criam redes sociais, criam e-mail tem um caso clássico nosso do cliente que deu o nome de Rita, que os usuários escolheram. E aí, toda a comunicação entre o projeto, os robôs, etc., com os usuários é feita como se fosse uma pessoa. Por isso que a gente chama de humanização. E é uma coisa assim que você olhando de fora, né, com viés muito técnico, o que isso agrega para a jornada técnica? Nada. Assim, se olhando assim de uma forma pragmática, né, o Senhor dos Anéis em 3 frases. Pô, por que não gastar energia com isso e tal? E especificamente, uma referência que eu tenho, eles fizeram uma parceria com comunicação interna, que sugeriu isso e tal. Só que é a questão do conteúdo versus o contexto. Essa humanização, você vai conversar, eu tive a oportunidade de conversar com os usuários, a forma como eles sentem o projeto é diferente. Eles passam a querer colaborar. Então, eu acho que um desafio que nós temos, eu acredito muito, a gente acaba sendo muito pragmático na inserção de dados e contextos e mostrar estatísticas, mas a gente perde aquela coisa que, por exemplo, as áreas de marketing, porque eu sempre digo, né? TI e marketing sofrem do mesmo mal. TI e marketing, eles têm que mostrar um valor de algo que é intangível por natureza. Quanto eu gasto milhões em marketing, quanto gerou de vendas? A relação, nem todo negócio é tão direta. Mas o marketing, ele faz um conteúdo, ele põe numa comunicação melhor. E a TI, às vezes, ela acaba esquecendo esse contexto, detalhes como esse, né? De você ter aquela empatia de eu vou trazer levar essas informações. Mas será que é isso que o negócio quer ouvir? Será que é a linguagem que ele vai me entender? E aí fazer esse caminho de fora, que eu acho que as áreas de comunicação acabam tendo mais naturalmente isso, que isso aqui é que eu tenho que comunicar. Uma vez eu vi uma frase no livro que era
Assim, a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Então, se você fala algo e não te entendem, a culpa não é de quem não te entendeu. É você que não conseguiu se expressar naquela camada. Então, como que a pergunta que eu sempre faço, né, quando a gente vai apresentar um relatório, alguém depois de um tempo pergunta para os usuários o que vocês entenderam daquilo que a gente falou? Ou para os executivos. Né? Porque às vezes falta se colocar na posição do gestor, seja um board executivo, que às vezes é mais tecnológico e vai entender, ou um board de um negócio mais tradicional, que naturalmente vai ter menos tecnologia assim no seu DNA, mas eu acho que essa retroalimentação que eu sinto falta às vezes, que eu falei um monte de coisa, te trouxe aqui, mas o que você entendeu do que eu falei? E aí a gente poder melhorar essa comunicação, esse contexto. O dado continua o mesmo, a informação que você vai prover muitas vezes, né, você vai lá, vai falar em disponibilidade, talvez ele fale assim, olha, mas aquilo converteu em quantas notas mais emitidas? Então, você, em vez de falar em percentual de disponibilidade, você pode falar quantas notas a mais nós emitimos esse mês em função do aumento. Essa tradução que eu acho que a gente pode melhorar quando falar com o negócio, mas não só inferir, eu acho que ele quer falar isso. Pegando esse loop de alimentação, que é o que ele entendeu do que eu falei. Fala, Gorete. Oi, Gorete. Olá, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Acho que a fala do Baldin trouxe várias palavras aí que remetem, né, ao que as metodologias, né, que é onde a minha linha de experiência é maior, também fazem link com esse assunto, né, tipo, os aspectos de resultados serem intangíveis e da gente também se aproximar das partes interessadas. Então, ter esse mapeamento das partes interessadas e saber o que cada um, né, numa visão holística, pretendem com aquele resultado é bem importante para poder fazer essa apresentação, né, e como referências como o ITU também recomendam, né, essa questão da apresentação dos resultados. E é assim, né, realmente é bem importante a gente fazer esse mapeamento, entender o que é esperado, né, pelo negócio, né, trazer essa construção de métricas e indicadores claros e que vão de encontro ao objetivo em visão aí de OKRs ou em organizações mais tradicionais com KGIs também. É a forma como eu também recomendo para os clientes em consultoria, né, a gente conversar, entender essa rede de relacionamento, o que o negócio espera e como cada um entrega esse resultado, é a forma como eu imagino e como eu vejo acontecer e funcionar. Entendi. Pois eu vou fazer uma pergunta para você, deixa o Décio aqui falar um pouquinho. Acho que talvez por conta da natureza da nossa ciência, a gente tende a ser mais executor, quer dizer, a gente resolve bastante problemas e talvez a gente gaste muito pouco tempo nessa questão de mostrar resultado. A gente tenta mostrar um pouco de resultado às vezes, né, na maioria das vezes, através de números, né? Cresceu, subiu, menos chamados, menos incidentes e tudo mais. Mas a gente tem que pensar de que, quando a gente está falando de uma organização, um negócio, ele está buscando ali resultados, tá? Claro, resultado financeiro é uma dessas coisas. Então, parar e demonstrar esse resultado de modo a mostrarmos que temos valor, a gente tem que se concentrar no que realmente importa. Eu destacaria 3 coisas, né? Primeiro, o impacto financeiro. Que o negócio quer saber, está dando lucro ou pelo menos está economizando dinheiro? Então, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Olha, deixamos de gastar ou economizamos ou multiplicamos os resultados da empresa. Isso é uma maneira de mostrar o resultado. A outra são as pessoas, são justamente essa experiência do cliente. Porque não adianta a gente dizer que diminuiu o incidente, se a gente não disser que a experiência que ele tem com a tecnologia que nós ofertamos, ela não é melhor ou não é boa.
A gente até faz isso quando a gente implanta um novo sistema. A gente coloca o sistema e promete que vai melhorar e tudo mais. Mas talvez a gente tenha que realmente parar e fazer isso como um todo, né? A experiência do cliente. E um terceiro é que a inovação, que é de onde a gente pede bastante dinheiro, né, para o negócio, ela é sinônimo de competitividade. Então, saber que, inovei, se tornei mais competitivo, nos tornamos mais rápidos, mais fluidos, produzimos mais. Então, isso é o que realmente importa, né, para o negócio, esses 3 pontos. Então, os gestores, quando a gente começa como técnico, a gente tem muito a questão de ver números. Mas quando a gente começa a ser gestor, a gente começa a ter que demonstrar aquilo que faz, né? Tem uma vez eu trabalhei com um gestor que ele falava assim para mim: olha, você vai fazer muito trabalho aqui na área, mas você reserva aí 1% do seu tempo para cacarejar, né? Era a frase dele. Ele era nordestino, como eu. A frase dele queria dizer o seguinte: como a galinha, botou o ovo, cacarejou, tá mostrando o que fez. É que ele fazia, trabalho duro e tudo mais, aqui o resultado, cacareja, ou seja, demonstra, dê visibilidade. Faça a história de sucesso, apresente essa história de sucesso para a organização, demonstrando o resultado. Então, você vai, assim, de uma maneira, apresentar esses resultados de uma forma até tangível, né? Transformou, assim, ou em resultado financeiro, ou experiência, ou competitividade. Você falou do cacarejar, tinha um chefe que falava que galinha que bota ovo, mas não cacareja, também vai para a panela. Ou seja, além do alinhamento que a gente dá visibilidade, né, além da visibilidade que a gente dá sobre os nossos resultados, isso ajuda também a alavancar a própria função, né, o próprio profissional também, porque ele vai mostrando a evolução das coisas. Mas assim, Goretti, tem um ponto que chama sempre atenção quando a gente fala de demonstração de resultados, que tem muito a ver com a qualidade do dado, né? A gente só consegue passar uma informação coesa se a gente tiver uma qualidade de dados, né? Sim. Geralmente a gente usa uma série de ferramentas, seja um ITSM da vida, um ESM, alguma ferramenta para poder acompanhar todas essas informações, né? Mas se o dado não for bem categorizado, bem classificado, ou até mesmo descrito, isso pode trazer consequências sobre aquele resultado que ele está entendendo lá. É por aí, não é? Sim, inclusive é importante, né, para a gente ter confiança, né, nos números, ter algum processo de apoio que também garanta, né, a avaliação, né, e a qualidade desse dado, até para que eles estejam numa melhor estrutura, né, quanto mais a gente puder trazer um esforço menor para a interpretação, né, e poder realmente fazer esse trabalho mais analítico que o Décio comentou, né. Muitas vezes a dificuldade de fazer a avaliação, né, e a análise, e até a nossa reformulação de padrões, ela trouxe muito essa responsabilidade para os gestores, de não só medir os números, mas também de fazerem a investigação do número, entender a consequência deles, e dessa visão que a gente tanto fala holística, né, que um número acaba tendo sobre outro, fazendo justamente essa avaliação da qualidade e da confiança dos resultados que são apresentados. É bem importante. Legal. O Baldin tirou o fundo de tela dele, agora ele está mostrando como é que é o quarto dele lá. Fala, Sheila, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Complementando, né, uma coisa que eu vejo, a gente tem que definir a periodicidade que a gente quer acompanhar tudo isso. Dependendo da operação, e o que a gente quer mostrar para os nossos clientes, a periodicidade diz muito, porque pode ser, mas isso eu já sei, isso eu já vi da última vez, né, que as informações mostradas, eles são insumos para ações. Para a gente mostrar na próxima apresentação mais do mesmo,
nós vamos ser criticados por isso, e isso impacta no nosso profissional também. A qualidade das informações, concordo plenamente, Tibor, se você não tiver qualidade das informações, talvez as suas decisões podem não ser tão assertivas. E um exercício importante a fazer com os nossos times, até antes de uma apresentação para os nossos clientes, é olhar com criticidade, né? Olhar com critério, ser crítico, questionar os números, porque muitas vezes um percentual, ele não é suficiente para representar um número, né? Ou um número não é suficiente para representar um percentual. Eu comento muito que, 10% é pouco ou muito? O que é 10%? O que a gente tem por trás de um 10%? Então, esse olhar é crítico e linkar, né, durante essas apresentações de resultados, que a gente pode chamar de revisão dos serviços, né, reuniões periódicas, linkar, né, porque você garante uma continuidade de ações. Você sai ali de uma apresentação e sei o que tem que fazer, tá? E aí? E na próxima? Fez? O que eu trouxe ali de resultado? Né? Eu consigo capturar aquilo que foi dito na anterior para falar assim, então, aquilo que foi entendido como um apontamento para melhoria, ou para redução, ou para, né, eliminação, inclusive, foi feita essa ação, ou estabelecer targets para poder dar resultado. Porque a coisa do tá melhorando, tá mudando, né? Esse gerundismo que a gente pode acompanhar nas reuniões acaba sendo muito ruim para nós, né? Isso. Manda aí, Baldinho. Tá no mute, cara. Agora sim, né? Para algum lugar vai. O que eu ia comentar, que a gente está conversando aqui, eu lembro quando eu tinha muitas operações de serviços, eu sempre dizia para o time o seguinte, e aí é uma coisa que é engraçado, como a gente é ensinado, como que a gente sabe que passou de ano desde o início, né? Pela nota, né? E a nota é um número, você tem a média e tal, e a gente é ensinado, não, esse número, etc, tal. E eu brincava que depois, quando eu tinha os coordenadores das operações, e os supervisores, os gerentes, eu tinha um trabalho de desnumerizar ele. Por quê? Porque depois que você sai da escola, não tem mais nota. Mesmo o SLA, que às vezes é encarado como uma nota da operação, eu sempre digo o seguinte, se for para mostrar dados e fazer comentários óbvios, melhor mandar a apresentação para os stakeholders e tal, e eles veem lá. E hoje em dia, com os LLMs, mais ainda, que ela vai fazer um comentário melhor ainda do que subiu e tal. E eu falava para eles o seguinte, gente, sabe o que um gestor agrega? Isso aí não tem, pelo menos assim, não tão fácil, né? É a correlação dos indicadores. Né? É aí que a gente... E correlação é um processo de investigação. Você parte de uma premissa. Por exemplo, eu parto de uma premissa que se eu aumentar a solução de primeiro nível do meu centro de suporte, eu vou aumentar a satisfação do meu cliente. Essa é uma premissa. Né? Então, eu passo dessa premissa e aí você pode fazer que você faz ações e você consegue isso. E aí eu sempre dizia, olha, cuidado com os indicadores, os números, é aquela notinha, só que lembra que não tem mais notinha. E muitas vezes você ia conversar com as áreas, aquela premissa, às vezes era verdadeira, às vezes ela era falsa. Porque a sensação que eles tinham, por exemplo, era, mas agora eles não querem mais mandar o técnico aqui, pô, a gente adorava. Então, olha como a experiência, né, que tanto o HDI reforça tanto, mas é essa correlação que eu dizia, olha, analisa os números, tente encontrar correlações. Isso é uma coisa que as LLMs podem ajudar bastante. Tente achar premissas e vai validar, porque quando a gente encontra as premissas corretas dessas correlações, a gente para de ficar focando assim, vamos aumentar a solução do primeiro nível. Só que o cobertor é curto. Para fazer isso, aí estoura a taxa de abandono.
Não, mas agora nós estamos vendo só a solução do primeiro nível, não estamos vendo mais a taxa de abandono. Ah, agora a taxa de abandono. Né, aquela clássica, né? Aí não estão diminui a taxa de abandono. Aí a solução do primeiro nível caro que o pessoal não vai ficar. Então, eu sempre dizia, pega dados históricos, tenta entender essas correlações, e aí que eu acho que o valor está muitas vezes, quando você consegue gerar essas correlações também com os indicadores do negócio. Sai do teu mundo e começa a entender como que esse impacto de um atendimento, de um suporte, de uma satisfação do usuário com aquele equipamento, né, pode melhorar, piorar, ou eventualmente é irrelevante. Então essa jornada é uma jornada que nenhuma IA vai fazer por ninguém. É a gente que tem que construir essa linha de raciocínio. Isso aí. Acho que o Rafa... Fala aí, Francisco. Tudo bem, meu? Acho que o Rafa levantou a mão primeiro. Não sei Sem se dúvida. ainda está aí levantado. Rafa? Não sei se está falando, mas está no mundo aí, cara. Então, bora aí, Francisco. Vamos aproveitar o tempo aí. Manda aí. Vamos lá. Gente, eu queria esses dois comentários, muito importantes. A gente está olhando para o endomarketing e depois para dados. Eu vou fazer uma abordagem rápida nos dois, assim, na minha opinião. Endomarketing, historicamente, nós, como tecnologia, a gente falha muito no endomarketing, muito. E a gente vem culpando, talvez, nós mesmos, até a organização, da forma que a organização não enxerga a TI, nós não sabemos nos comunicar. Mas uma crítica que eu faço até com meus coordenadores, comigo mesmo, nós estamos estudando a melhor forma de levar a informação para, né, os interessados, para os stakeholders. Quantos de nós paramos para, sei lá, para entender o que é um storytelling, o que é um marketing? Por exemplo, é interessante que eu estou fazendo mestrado agora em transformação digital, e tem uma matéria que é até grande de marketing. Mostra as melhores maneiras, melhores técnicas, enfim, marketing. Então, assim, um mestrado de tecnologia, já existe uma área de marketing. Por causa disso, porque nós não sabemos, e nós temos que aprender. Às vezes nós terceirizamos essa culpa ou essa tarefa para outras pessoas ou para outras áreas, mas nós precisamos entender, porque a gente precisa, todos esses ditados da galinha, de tudo, a gente precisa aprender a nos vender, isso é verdade, e muitas vezes, durante muitos anos, a TI fez o que fez, e era o jeito que tinha que ser feito, e o cliente que tinha que engolir o que era feito. Então, nós precisamos, sim, aprender o que é storytelling, precisamos entender as melhores práticas de marketing, até para tentar dialogar da melhor forma possível, tentar traduzir o technical case para o tático e para o estratégico. Então, nós precisamos sair da nossa bolha, às vezes, do técnico, e para outras áreas que vai melhorar cada vez mais o nosso pintura de ferramentas. Indo para a de dados, eu até fui ali atrás de um livro que eu estou lendo agora, que é essa aqui da Carta de Bezos, não sei se vocês já viram, muito bom livro, que ele fala dos princípios da Amazon. E um dos princípios da Amazon vai muito ao encontro da questão dos dados, que é assim, 13º, 13. Medir o que importa, questionar o que é medido e confiar na própria intuição. Ou seja, olha só, medir o que importa, questionar sempre o que é medido e a gente confiar sempre na nossa própria intuição. Então, os dados, sim, são importantes, são fundamentais, mas a gente sempre tem que questionar o que é medido, questionar o que está sendo feito e também, principalmente, intuição. Eu tive um bate-papo com o Baldinho, né, Baldinho? Talvez a diferença que nós conseguimos levantar em relação da gente contra o IA é a intuição, né? Então, a gente tem que confiar na nossa intuição, porque criatividade, a máquina já tem, uma intuição, acho que só nós temos ainda. Então, era isso, até o André chegar aqui pelado do meu lado. A vida online. Eu acho que pensando um pouco no que vocês falaram, dá para imaginar que se você não conseguir conhecer direito o teu negócio, você não consegue refletir se o seu trabalho está ajudando a empurrar a companhia para frente, né? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Tem um trabalho que às vezes a gente faz prática aqui, mas ele não tem a periodicidade como a Sheila falou, mas a gente faz como se fosse um processo de educação com os nossos próprios clientes. Então, às vezes a gente vai elegendo determinadas áreas, né? E aí é um case que eu estou comentando com vocês aqui, até para a gente tentar traduzir um pouco tudo isso que a gente falou, onde a gente vai
nessa determinada área e passa para ela como se fosse um raio-x de tudo. O que ela tem de infraestrutura, o que ela tem de processos de incidente, quantas mudanças ele teve, qual a capacidade que ele está utilizando e qual a capacidade total que ele tem daquele ambiente que ele tá utilizando de TI, quanto isso tudo custa, né? Quem é o usuário que está mais exigindo de TI ou não, né? Qual é a infraestrutura que está já começando a precisar de um refresh tecnológico. E geralmente quando a gente elege uma área e faz todo esse trabalho, a área meio que se assusta. Ela mesma não sabia que ela tinha tudo aquilo, né? Às vezes quando roda um NPS e a gente às vezes como tá, vou dar o exemplo aqui dos nossos equipamentos de Digital Workplace, geralmente quando roda um NPS para saber como é que estão as coisas e a gente está num período de refresh tecnológico, o amiguinho que recebeu o notebook novo dá 10 para a gente, o amiguinho que ainda não recebeu dá 0 para a gente aqui, né? Então a gente tem esses movimentos. Mas quando você chega com bastante embasamento dos números que estão acontecendo, aquilo tudo tal, você começa a perceber que o próprio gestor começa a saber o quanto ele gasta, o quanto ele consome de TI, e aí numa empresa que faz a distribuição de custos ou descentraliza os custos, né? Tem empresas que têm o custo centralizado, onde você provê toda a TI para a companhia, e aí a companhia acaba vai gastando, né? Porque geralmente não dói no bolso, né? Mas quando você tem os custos descentralizados e cada um tem que montar o seu orçamento, o cara ter essa visibilidade de informação, de como é que você está consumindo aquele recurso, que ali é dinheiro, né? Mas o quanto esse dinheiro está alavancando o teu negócio ou não, como até na fala do Décio ali também veio isso, é algo que ajuda nesse processo de tradução, que às vezes não é só um chamado, né? Não é só uma mudança, uma Gmood simples, aquilo tem as suas consequências, né? Não é só mais um servidor que o cara está colocando, seja virtual ou físico, mas o quanto aquilo tudo depois vai impactar no orçamento dele. E isso ajuda ele até a tomar decisões sobre prioridades. Cara, não vou fazer agora esse movimento porque eu estou com uma demanda de mercado que eu preciso escalar, então eu vou desviar os meus recursos e faço essa escala, mesmo que ela seja sazonal, e aí depois eu recomponho aquele meu orçamento e eu consigo continuar fazendo a minha sustentação do meu negócio, né? Então, trazer isso até, inclusive, que o Francisco trouxe ali do livro que ele está lendo, né? Então, você tá medindo aquilo que precisa, né? E você está criticando aquilo que está precisando, né? Mas ao mesmo tempo, você está ouvindo o que o mercado está falando, que, putz, cara, mas meu número está falando para eu fazer uma sustentação forte aqui. Mas, cara, eu acho que eu vou aproveitar a onda do mercado e eu vou trazer esse dinheiro todo aqui para alavancar aqui esse pedaço aqui, seja divulgação, seja o que for, e aí eu vou avançar e vou ganhar espaço aqui. Então, é um pouco disso tudo. O que vocês acham? Traduzindo um pouco do que a gente falou até agora, faz sentido? Para mim, sim, Tibor. Inclusive porque quando a gente começa a entender melhor do negócio, né, e essas prioridades ficam ainda mais claras, no caso aí da máquina, né, eu estou atendendo um cliente em consultoria, que é ramo de saúde. A farmácia é o ambiente mais crítico dentro ali do setor hospitalar, né, porque ela distribui as medicações para um internado, distribui medicações para quem está fazendo ali uma simples consulta, né, está passando ali uma patologia que precisa de uma medicação. E os computadores lentos nesse setor, eles afetam muito sobre toda a logística, né? Então, eu imagino que sim, né? Tem que entender sobre as dores mais críticas e a gente tomar, assim, baseado nesse entendimento, as melhores decisões, né? Que vão de encontro ao resultado. É um pouco de tudo isso, sim.
Aí agora tem o Jardine e o Francisco. Fala aí, Jardine, Eu queria você falou comentar até muito em agora aí. cima da Gorete aí, sobre uma coisa que a gente sempre falou nesses últimos anos, que é a comunicação, né? Porque se TI não estiver comunicando com o negócio, o que o negócio está esperando? O que o negócio precisa saber, né? Então, acho que qual KPI que eu vou precisar criar para o negócio ver que a qualidade do serviço. E um outro lado também que eu queria comentar, que é um pouco mais em cima de salário, né? Será que essas pessoas que estão gerenciando isso têm o conhecimento necessário para mostrar para o negócio o que eles querem ver sem esse bate-papo, né? Eu vejo muita imaturidade, né, das pessoas junto ao negócio, sabe? Não tem aquela comunicação, tem muita comunicação fria, que não existe aquela, olha, o que eu preciso, né? Então, acho que tem muita gente diferenciada aí em cima de relacionamento. Então, acho que são duas frentes que eu queria comentar, que é a parte de comunicação. Se você não comunicar, se você não quiser entender, né, o que o cara quer ver, eu acho que você está perdendo tempo. E essa parte aí também da mão de obra qualificada, para mostrar, para trazer os resultados, né? Muitas vezes os técnicos crescem, mas só crescem, né? Não tem informação. Ó, cresceu, legal, fica aí. Agora eu espero de você algumas coisas, mas quais coisas, né? Então, acho que entra tudo na parte de comunicação. Legal. Me escutam agora ou não? Agora sim, eu tava tentando, eu tô aqui, tirei o fone, tô pelo celular e pelo computador, tive um probleminha aqui, eu tentei falar aquela hora, não deu certo. Mas é só para pegar o gancho aqui também e complementar um pouquinho, né, assim, acho que a visão de todo mundo é muito próxima, a gente falando de como que a gente cria esse link de negócio com TI, né, assim, todo mundo sabe que é extremamente importante, a gente falando aqui, mas parece simples, mas na prática a gente vê que é um grande desafio ali, muitas vezes conseguir ter esse link, né, falar de negócio sendo de TI e falando de uma visão geral, né, quando eu estou falando do NPS, do churn, eu não estou falando de uma área específica ali de tecnologia ou do relacionamento que eu tenho com alguma área externa, é como linkar a estratégia da empresa ali de negócio com o TI, e a gente é muito bom para falar, pô, eu fiz uma automação aqui, eu diminui tantas horas, aí eu consigo converter isso em homem-hora, consigo converter isso em dinheiro, falo de saving, mas é muito difícil a gente linkar isso diretamente com o indicador de negócio. O Baldinho falou no começo ali, né, que seria muito importante, a gente fala muito disso, às vezes a gente tem, a palavra não é medo, mas o pessoal tem o receio, porque a ligação muitas vezes não é tão direta, né? Então o pessoal vai falar, pô, mas eu melhorei esse indicador aqui, eu melhorei o churn só com essa ação. De repente a ligação não é direta, mas é um dos grandes pilares, um dos grandes fatores ali para ter melhorado o indicador final, né? Para ter melhorado o indicador direto de negócio. E pegando o que o Francisco falou também ali um pouquinho atrás, essa parte do marketing realmente a gente precisa, né? Não é cacarejar brincando por qualquer ovinho que a gente coloca, mas é muito importante a gente conseguir ter essa apresentação, ter essa sequência, né, ter a rotina, essa periodicidade que foi citada aqui também de como que a gente manda, tem diversas formas ali, de repente a gente faz uma apresentação ou manda uma newsletter ali mensal do que está sendo feito, dos números que está acontecendo. Falando assim parece fácil, mas a gente sabe que é um grande desafio hoje ali para o pessoal conseguir a gente linkar esses dois mundos. Então, essa discussão está muito legal. Eu anotei algumas coisas aqui que vou recapitular, vou pegar 3 ou 4 ganchos aqui para poder dar uma pequena contribuição, né? O Décio falou em cacarejar, eu super concordo com isso, é legal pra caramba. Dizem que as pessoas não comem ovo de pata, por quê? Porque a pata não cacareja, embora o ovo da pata seja maior, mais nutritivo e tal. Então, essa história é bem conhecida, né? A Sheila falou, pô, 10% é muito ou pouco? Depende, né? E eu vou pegar esse gancho aqui, você vai entender já, Sheila. O Baldinho falou sobre a responsabilidade do comunicador, eu super concordo. Ele falou que a gente tem que, depois, ele falou que a gente tem que correlacionar. Também é demais isso, né? E eu vou pegar a Gorete falou em mapear os interessados, isso também é importante, claro, né? E eu vou pegar também um amigo meu, ele falava muito, e aí eu quero contribuir com vocês aqui, ele falava o seguinte, o óbvio só é óbvio para mente preparada. Então, se a pessoa não está naquela estrutura, não está pensando daquela forma, aquilo que para você
aquilo que você botou num gráfico, que é óbvio para você, não necessariamente é óbvio para o seu interlocutor, para os seus interlocutores. E agora eu queria pegar um pouquinho do que eu tenho recebido aqui de gráficos, e é uma enormidade, né? Enquanto curador do troféu, eu recebo curvas para cima, curvas para baixo, curvas com desvios. É bom ou ruim, não é, Sheila? A gente não sabe. Sabe o que falta nisso tudo? E é básico, né? Quer dizer, qualquer que seja a comunicação, não adianta você mandar um gráfico, por melhor que ele seja, por mais precisos os dados sejam, dá uma interpretada no gráfico, explica o gráfico tem que ter uma notinha explicativa, pelo amor de Deus, eu estou cansado de falar isso para as pessoas, não manda só o gráfico não, manda um comentário sobre por que naquele mês aquela situação variou, por que aquilo está dessa forma, aquilo é bom ou ruim, quer dizer, precisa-se comentar o gráfico, mandar o gráfico só, só um dado. Não é só o dado, é exatamente aquilo que você acha que você transformou o dado em informação. Não, ainda é dado. É um dado. Se não tiver análise... Não tem análise, exatamente isso. Então, um gráfico bem feito é aquele gráfico que você tem uma interpretação, uma legenda dizendo, é isso, assim, e seja 2 linhas, mas é preciso isso, porque senão você quer comunicar um negócio e você não vai ter certeza de que quem está do outro lado entendeu exatamente o que você quer falar. Perfeito. Tem que ter uma referência, uma análise também, né? Porque aí o ponto, né? A diferença é de quem faz a leitura desse gráfico. Senão fica interpretado, cada um que pega ali um documento vai interpretar de uma forma. O Baldin falou isso daí também. Aí não adianta nada. Não chega lá, né? Acho que não chega lá. Esse é o fenômeno do vinho. Seu amigo, hein, Botino? Isso aí, viu, Botino? Você tem que falar para eles têm que aprender com as vinícolas. E eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que aprender com as vinícolas. Você toma um vinho de uma vinícola que você não conhece. Você toma um vinho, você acha o vinho bom, tal, razoável. Aí, eventualmente, você tem a oportunidade de conhecer a vinícola. Aí, lá o pessoal do vinho falou, esse vinho aqui, que você já tomou umas 38 vezes, esse vinho, ele foi feito quando o nosso fundador chegou e tal, ele pegou e plantou as primeiras parreiras sozinho, e aí ele dá o storytelling que o Francisco tanto gosta, né, que você falou, eu sempre digo para as pessoas, olha, a garrafa, quando você vai numa vinícola, eu sempre desafio as pessoas, que vai em Bento Gonçalves, qualquer vinícola, você toma o vinho dela diferente, é o mesmo vinho, é o mesmo rótulo, só que você chega e fala assim, cara, eu brinco muito aqui, né, eu fui a Bento Gonçalves e fui na Miolo, ele tem o lote 43, que é um vinho bem razoavelmente famoso da Miolo. Você compra aqui no mercado, miolo, então. Você vai lá, você vê a história, por que é lote 43, não sei o quê, onde é que é. Você toma um vinho e fala assim, esse vinho é gostoso. Então a gente precisa aprender com eles, né? De novo, não é o conteúdo, o vinho continua o mesmo, não se transformou magicamente. Agora, o contexto que você trouxe pode fazer o teu dado ser fantástico e até a percepção dele ser muito maior do que só aquilo ali, né? Temos que aprender com eles. Antes de passar a palavra aqui, só até aproveitando essa deixa sua, Baldin, se for um vinho ainda que foi tomado pelo Tiago e pelo Felipe durante um podcast, cara, aí além do vinho ser bom, você paga caro, mas putz, bicho, você não tem noção, eu vou em lugar comprar, tá assim, ó, selo HDI, cara, tipo 100, 200% mais caro, é impressionante. Fala aí, Chininha. Todos são bons. Boa, boa. Eu tenho uma pergunta aqui e comentar também, né? Eu achei muito interessante quando trouxeram assim, mas a gente pergunta o que eles querem ver. A gente leva, mas perguntar o que eles querem ver, o que o cliente quer ver, sendo nós provedores de serviços de TI, Service Desk, ele consegue dizer o que ele quer ver? Nós temos que ajudá-lo, né? Então, por exemplo, quando se fala de um Service Desk interno, né, não um provedor de serviço, você faz uma apresentação para gestores de TI. E claro que ele vai fazer aquelas perguntas, já entendendo do negócio, perguntando qual ofensor ali, né, qual a tendência, enfim. Mas, e fazer a apresentação para uma área de negócio, ela é muito desafiadora. Primeiro que você trazer
independente do custo, a gente não vai falar de custos, né? Você trazer para mostrar o valor agregado que você leva para uma área de negócio, sem falar dos sistemas de negócio utilizado, né, para não ficar só pautado em infraestrutura, é complicado, né, você cadenciar reuniões para que ele entenda o serviço que você está prestando, mostrando ali o valor agregado. Então, assim, o que ele quer ouvir, a gente tem que ajudar no que ele quer ouvir. E alguém falou alguma coisa sobre intuição, né? Eu acho que nós temos um papel, ou a oportunidade, durante as nossas análises dos nossos números, de usar a nossa intuição, confiar na nossa intuição. Muitas vezes a gente olha para um gráfico, né, assim, bem colocado, e fala, eu acho que aí tem alguma coisa, né? Por favor, daria para me desmembrar isso, que eu gostaria de entender um pouco mais aquilo, né? A intuição, ela faz parte, ela é importante aos executivos também. Eu ouço muito hoje os executivos falando assim, não, eu confio na intuição, eu uso a minha intuição para tomadas de decisão. E alguém comentou aqui de intuição que me chamou a atenção, eu acho que isso faz parte também aí desse trabalho de análise, das apresentações, de tudo que é preparado. Vocês concordam? E aí? Acho que tem o que pode ser intuído, né, Sheila? Mas eu também tenho observado muito as inspirações, né, que a colaboração e o comprometimento têm trazido muito os técnicos também para participarem aí de análises, né, aí com o board, né, eles sendo convidados, fazendo rodízios aí para participar das reuniões, e onde, às vezes, a gente pode trocar essa intuição por alguém que está mais próximo ali do Gemba mesmo, comentando números e dizendo e colaborando também com as análises. Isso traz um comprometimento também muito maior com o resultado, né? Então, em algumas organizações, seja em auditoria ou fazendo consultoria, eu tenho visto como uma grande tendência os times participando também das grandes reuniões de resultado e ajudando para a gente também não ficar só na intuição, né? Eu acho que também a contribuição deles é muito grande para a análise de alguns números e a tomada mais rápida, né, de decisão, aí realmente focando um modelo mais business agility, né? A gente não ficar só lá na sala de reunião e não convidando as pessoas que colaboram com o resultado também para participar dessas reuniões. Isso aí. Concordo, Gorete. Muito bom. Fala aí, Décio. Eu, falando aí do gancho do Baldini, do vinho, né? Recentemente eu tive lá em Mendonça, e é isso aí. Às vezes você olha a garrafa lá na prateleira do supermercado, você não dá muita coisa. Você vai na vinícola, tem uma história tão fantástica por trás, a família de 1800 antigamente, você, pronto, se tornou teu vinho preferido. Mas o que eu quero falar de uma boa prática que eu tenho feito, que tem funcionado, nas equipes que eu formo, eu tenho agregado pessoas especificamente de marketing, tá? Que a gente pensa assim, não, vou agregar bons desenvolvedores, boas pessoas que tenham framework HDI, framework ITIL, técnicas, etc. Mas eu tenho agregado pessoas especificamente de marketing. Por quê? Né? A gente tem grande parte do nosso trabalho é escrever para o usuário. É dar notícia, lançamento de produto e tudo mais. E uma imagem, essa é uma máxima que continua valendo, uma imagem vale muito. Então, dependendo de como a imagem é mostrada, o resultado é mostrado, e aí o pessoal de marketing tem bem isso, né? Ela acaba conquistando ali visualmente a sua audiência. Então, às vezes, ao invés de a gente mostrar um PowerPoint ou uma apresentação de um dashboard Power BI com 10, 15 páginas, com vários indicadores, etc., tudo mais, muitas vezes uma única página, bem elaborada, com imagens bem escolhidas, com bons destaques, faz um efeito muito maior do que ter que passar uma hora explicando.
Então, agregando o pessoal de marketing tem sido uma estratégia. Eu já pratico isso já há uns 8, 10 anos. Tem feito muito sentido. Tem tido uma receptividade muito boa, inclusive em canais internos, onde a audiência tem a oportunidade de votar, e até divulgar coisas mais simples, como a funcionalidade de um aplicativo, coisa assim. E na hora de fazer justamente as apresentações de resultado executiva, nada melhor do que utilizar isso, né? Seja por storytelling, seja com boa paleta de cores, tudo isso faz sentido. Então, agregar esse tipo de pessoal dessa área mais específica tem sido de bom proveito na experiência que eu tenho tido. Legal. Bom ponto, hein, Alessandro? Um bom ponto. É isso mesmo. Acho que, como a gente falou na introdução, né, mostrar o resultado ajuda a alavancar, né, a apresentar a área e o valor da área, mas serve também para trazer o próprio usuário a ter mais interesse daquilo tudo que ele está fazendo, né? E às vezes te ajuda, inclusive, cara, será que eu preciso pedir isso agora mesmo? Vou pedir depois, né? Eu vou ver se eu preciso mesmo disso. E aí o cara contribui com todo o processo. Mas, assim, aqui, e aí, Thiago, Botinho, Felipe, Goretti, a gente tem como premissa aqui no board a gente sempre ter a visão de quem contrata e de quem é contratado, né, os nossos tomadores de serviços e os nossos fornecedores. A gente acabou falando aqui e tem um pouco de tudo, né, mas assim, olhando para a visão do fornecedor, né, quando o contratante começa lá, e aí, não estou entendendo, a operação está indo bem, não está, de onde você tirou esse número aqui, não sei o quê, e como que é a vida do fornecedor que precisa também mostrar os seus resultados para fazer uma renovação contratual e para fazer também uma retenção do seu cliente? Como é que vocês enxergam isso, o pessoal que é os nossos fornecedores aqui? Acho que a Sheila comentou também, né? O ajudar, o que ele quer, né? O que a gente pode ser. Claro que tem toda aquela bagagem já de trazer muito mais do que é pedido, né? Para fidelizar, para continuar. Mas tem esse também, esse tete a tete aí, né? O que tá bom para você, o que você precisa, enfim. Entender um pouco do negócio. Eu acho que a princípio você não conhece tanto, né? Você vai começar a conhecer no decorrer da operação. Mas é isso, eu acho que é sentar, entender como é que você quer receber, enfim, a gente tem que deixar aberto lá e ver o que é melhor para ele, se está aderente, se não está. Sempre vem assim, olha, utilizavam um desse aqui na outra empresa, é um estilo mais ou menos assim, então ele já treina, o pessoal já é um pessoal mais sênior, então já traz essa bagagem, esse exemplo, né? E claro que a gente ajuda muito, né, com o XLA aí, com o próprio HDI jogando muita coisa, toda a parte de book já que a gente já tem em cima de alguns KPIs, e aí se não tiver, criar, né? Eu tenho, por exemplo, tem negócio que está dentro da parte de TI que tem que estar, eu quero saber do meu, enfim, do meu quilo lá, quanto que eu tenho de peso lá de grão. E do outro lado, eu quero saber quantos chamados que eu tenho que tá sendo ofensor daquela parte, daquela área. Então, entender o negócio e pedir. Acho que é mais sentar realmente e entender qual que é a necessidade, né? Sempre agregar valor ao negócio, né? Nem que seja para um dash ou uma automação, que está entrando mais forte agora aí, mas não é o caso, né? Do fórum aí. A Shelinha pode falar aí que vai... Eu hoje estou como cliente, né? Mas vou comentar enquanto eu estive como provedor. O que eu ouvia muito dos clientes, sabe, que tipo, mas isso é o que eu contratei, né? Você não está entregando mais nada do que eu contratei. A expectativa do cliente era sempre entregar além do que estava contratado. Então, se prender ao contrato e falar assim, estou atendendo a SLA, sempre deixava a desejar. O que o cliente precisava era de subsídio para o próximo contrato ser melhor do que o que ele tinha hoje. Então, uma calibragem de SLA, poxa, se eu fechei o contrato com 98 e estou sempre no vermelho, qual é o próximo? Então, dar segurança para ele para uma renovação com diferença nesses itens contratuais. Porque o cliente estava sempre esperando algo que não estava
Oi, oi. Acho que tá, Décio, tá vazando o som. Tem uma espanhola aí hablando. Manda aí, Sheila, termina. Então, é claro que, poxa, mas o contrato ele serve justamente para um acordo, né? E temos que utilizá-lo. Mas a gente sabe que o cliente espera, ele fala que o know-how é seu, né? Eu contratei expertise máxima ali de um provedor de serviço que pode me trazer melhoria, né? Uma garantia da qualidade. Então, esse plus aí que eu acho que acaba fidelizando o provedor em relação ao seu cliente. Legal, bacana. Bacana. Comentar aqui, né, complementar um pouco também do que eu tenho observado, tá, em alguns processos de RFP, eu fiquei bem envolvida aqui pelo HDI junto a clientes e falando um pouco dessa questão, tá, Tibor, em relação a relacionamento e contrato, como a Sheila comentou. Então, o que a gente vê é que os ambientes estão se transformando muito, então, aquele fornecedor que consegue entender melhor as necessidades do seu cliente, isso requer um relacionamento muito próximo, né? Não pode ser aquela empresa que só aparece lá em véspera de renovar contrato para entender e procurar esse alinhamento. Então, os clientes estão procurando realmente parceiros e não só fornecedores, né? Então, entendendo as suas dores e trazendo diante de uma característica de contrato, mas também esse entendimento das métricas de objetivo e metas de objetivo dos clientes, um alinhamento e adaptação constante, né? Isso que eu tenho observado. E que também vão de encontro aí a experiência, né? Então, experiência do cliente sendo observada e saindo daquela mesma prestação, como a Sheila comentou, né? Trazer os mesmos indicadores? Não, né? A gente procurar entender causas, trabalhar com predição, isso é o que os clientes e fornecedores estão enfrentando numa relação mais amigável e mais duradoura. Excelente, Gorete, excelente. Isso aí. Fala aí, Baldinho. Eu tinha uma frase que eu falava sempre que é uma das frases mais difíceis da gente engolir na área de prestação de serviço. Se a gente faz algo e o cliente não reconhece, a gente não fez. Então, eu fiz aquilo, eu pintei, não sei o quê. O cliente reconheceu o valor? Tudo bem, pode por questões comerciais, pode ter, mas assim, esse é o fato. Então, eu sempre dizia, a grande medida de valor é aquela que é percebida pelo cliente, não aquela que a gente acha que ele deveria perceber. Então, isso às vezes é cruel, mas essa é a meta que a gente tem que buscar. Alex. Boa. Não, muito legal aqui o que a Gorete trouxe, né? Porque também por experiência de algumas empresas, e independente do tipo de contrato, é um contrato de serviço, um pouco mais um commodity que existe, ou um contrato mais complexo do mundo SAP. Hoje eu estou mais inserido no mundo SAP, e uma coisa que eu percebo é muitos fornecedores, eles normalmente são contratos mais longos, 3, 5 anos. As coisas, elas mudam muito. Hoje, a dinâmica das empresas, ela muda muito. E esses contratos são muito baseados em pessoas. Então, muitos fornecedores ter pessoas, investir em pessoas que estejam próximas, entendendo e capitaneando, eles não sabem a oportunidade que tem na mão até em fazer upselling, fazer novas vendas e alavancar novas oportunidades. E é isso que eu acho que traz uma facilidade a partir do momento que vai ter uma renovação, um novo processo de RFP. Hoje, essas empresas que já estão dentro têm um ganho enorme, porque tem toda a informação, já sabe como é que funciona, tem todas as oportunidades e muitas vezes não aproveitam, né? Então, e eu reforço muito o tema de pessoas, porque se parar para pensar, todos nós, independente se a gente está contratando um serviço ou se o serviço que a gente está recebendo ou está fornecendo, ele é muito baseado em pessoas que muitas vezes tomam a confiança e que estão lá no dia a dia, que estão entendendo e que têm um linguajar que fechou ali com aquele cliente ou com aquela empresa, e isso aqui torna uma relação duradoura, né, junto com as pessoas. É claro que tudo que está escrito, as entregas são importantes, mas no final das contas, essa relação de
de um cliente poder pegar o telefone e ligar para uma pessoa que ele confia dentro de uma empresa, independente do cargo, se é um diretor, se é um gerente de operação, aquela pessoa vai resolver o problema dela, isso ajuda muito. E isso só acontece com proximidade, você está próximo no dia a dia, está entendendo, e eu percebo que muitas empresas aqui, né, hoje que acabam fornecendo, eles, é isso, colocam o contrato embaixo do braço e no final aqui, a cada X tempo, vem aqui, mas o que eu poderia fazer diferente por você? Fala, poxa, aí já passou muito tempo, está perdendo muita oportunidade. Uhum. É isso aí. E acho que a gente tem mais um pouquinho de tempo aí, só queria pegar um gancho aqui para perguntar para vocês aqui. Eu era que o Botino saiu daqui, né? Mas eu sempre fui um fã do Balance Scorecard. Né? E a gente, de lá para cá, e eu estou desenterrando, né? Poucas pessoas devem lembrar aí do famoso Balance Scorecard. E agora a gente fala de OKR, onde você tem os objetivos e os resultados-chave ali para você atingir os objetivos, que é que traz uma maturidade legal, porque você consegue manter esse objetivo no longo prazo. Então, você pode ter o mesmo objetivo quase todos os anos, e você vai mudando as iniciativas que você tem para o atingimento daquele objetivo, e você vai subindo a régua toda vez ali. Como é que vocês enxergam? Quais os métodos, quais os indicadores, ou como que faz essa correlação entre os números para mostrar para o teu cliente, seja numa operação interna ou uma operação externa, que prova o valor? Né? Acho que a gente falou muito disso, né? De se provar, porque senão a gente, né, o empate é honroso aqui, né? Mas o que vocês acham sobre as metodologias e essa evolução que a gente teve dos nossos modelos de indicadores? Posso falar? Opa! Bom, eu também sou fã do BSC, tá? Tibor, também gosto muito dele, acho que sempre eu me orientei muito pelos objetivos ali descritos, persegui aqueles valores de uma forma mais clara. Entendo que as novas metodologias trouxeram um pouco mais de clareza nas transformações, né? Então, quem nunca teve um BSC que uma meta foi transformada durante o ano e aí você acabou sendo impactado por isso, né? Ou teve que dar uma priorização para um projeto que era extremamente importante para a empresa que você trabalha e ele não estava lá no seu painel, né? Então, às vezes eu trabalhei pelo painel dos outros, muitas vezes, mas com essa orientação clara do que era valor que eu percebia, né? E eu sempre faço alinhamento com os meus clientes para entender o que é importante para ele, mas também de falar com os usuários, né, entender esse alinhamento com o negócio para buscar esse tão, né, esperado valor, né, entender como que a gente pode materializar ou trazer essas medições, essas constatações, né, e entender se a gente chegou lá, né, muito guiado por missão, visão, fazendo essas revisões, e a própria estrutura de atendimento, eu sempre procurei dar esse alinhamento de visão e missão para as equipes que eu liderei, né, e também entender dos clientes o que era esse valor, né, para persegui-lo aí de uma forma bem clara. Tanto que, para os clientes também, eu sempre procurei entender como era a construção desses painéis de objetivo. Muitas vezes a gente tem que priorizar até a entrega de alguns indicadores, quebrando alguns, às vezes, quando a gente tem que tomar essa decisão, mas não deixando de entregar o que é valor para o cliente, né, que vai ser esse mapeamento mesmo, com clareza, né, do que ele tem como necessidade de entrega, seja por um painel, seja por cadências de OKRs, né, então é bem importante, eu entendo que essa avaliação e esse mapeamento aí do fornecedor. Às vezes você tem um book de indicadores com 50, 70 páginas que você não chega a conclusão nenhuma, né? Você não consegue falar se você consegue mostrar ali, às vezes coloca lá uma estrelinha, isso aqui tem a ver com o contrato, ou então isso aqui tem a ver com alguma coisa, mas o cara se perde ali se não tiver até uma história de como é que você constrói ali os indicadores que são selecionados para acompanhar a operação e te dar os resultados, né?
Exatamente, até a gente vê que algumas entregas, né, alguns mapeamentos da empresa, né, seja no seu plano de continuidade no BIA, está tudo muito relacionado, né, para a gente também poder fazer essa entrega nos incidentes mais importantes e também assim como nos resultados mais importantes. Pena que o Botino saiu, porque a gente sempre, como cliente, também procurava esse alinhamento ali, né, para as operações que eu tive ali como meu cliente e como algumas empresas que eu tive a oportunidade aí de colaborar como fornecedora. E agora a gente tem tanta ferramenta de observabilidade que traz tanto dado daqui e dali, que aí a gente falou um pouco de correlação, e aí a seleção daquilo que é mais importante é difícil. Então, é bom ter uma estratégia por trás, né? Você ter um método por trás para poder ajudar na seleção desses dados, né? Porque aí você pode separar aquilo que é estratégico, aquilo que é tático, aquilo que é mais operacional, que é até para o teu dia a dia ali, você fazer mensuração de balanceamento de horário, pessoas, uma série de coisas ali, né? Mas é muita informação hoje em dia. Tibor, eu tive bastante discussão numa época que eu estava à frente de uma empresa de prestação de serviços, né? E eu sempre falava o seguinte, né? Qual é o objetivo? Você pergunta de uma forma geral, qual é o objetivo de toda a companhia? Né? A resposta é dá lucro. Claro, uns vão falar assim, dá lucro, responsabilidade social e tal, mas o lucro vai estar sempre lá. E eu sempre dizia, você veja, o objetivo de toda a companhia é dar lucro, resultado, né? O que você quiser, se queira se dar. E o lucro por si só é conceitual. Né? Você trabalha na B3, você mais do que nunca sabe que o lucro ele é cheio de conceitos, de custo, de despesa. Então, o próprio objetivo principal, ele por si só, ele não é tão óbvio como as pessoas... E eu sempre dizia o seguinte, né, que a nível tático e operacional, você consegue rastrear isso numa camada. Mas a nível estratégico, um pouco da intuição, por isso que essas conexões no nível estratégico do SC, elas vão se diluindo. Porque eu tenho certeza que tem muitas empresas que foram muito bem geridas, com seus BSCs muito bem estruturados e quebraram. Né? Assim como empresas que é o que a Gorete comentou, que é essa nova geração de empresas, né? Onde cada vez mais se espera um indicador mais mutável, né? Porque o BSC tinha essa coisa que a Gorete falou, que é bem isso mesmo. Começava numa foto, daí a pouco o terreno ia mudando, aquela foto não tinha mais nada a ver com o terreno que a gente estava no mercado, né? E aí essa adaptabilidade dos indicadores passou a ser que a gente adotou naquela empresa lá, indicadores adaptativos, que era, olha, tá aqui a referência, o norte é esse. Como nós vamos chegar lá, que a gente vai adaptando. Então essa era uma coisa que eu sempre brigava, né? Como eu uso o indicador como norte e não como um mapa. Né? Tomar cuidado, não, eu tenho que virar aqui à esquerda, porque tem que virar à esquerda, porque tem que virar à esquerda. Tá, mas o norte agora mudou, a Terra. Então essa era sempre uma discussão que a gente tinha nessa questão de indicadores, né? Principalmente nessa questão de estratégico. Fala aí, Décio. Tá no mute, cara. Não tá vindo som ainda não, Décio. Continua no mute. Chegou? Agora sim. Obrigado. Eu me lembrei de uma ocasião que o gestor me pediu para a gente sentar, né? Que eu sou cientista de dados, e ele perguntou assim, olha, a gente quer fazer uma sessão toda a equipe para a gente descobrir dados, para a gente descobrir coisas. E aí ele perguntou, o que você pode fazer por mim? O que você pode fazer pela gente? Mostra os dados para a gente. Eu falei, vamos fazer diferente. Faça as perguntas que os dados respondem. Então, qual foi a dinâmica ali com eles? Que se a gente quer mostrar alguma coisa, a gente tem que antagonizar com alguma coisa real. Então, por exemplo, uma das questões que surgiram, automação. Os dados mostram automação, aí você vai lá ver quantos chamados eu automatizei. Mas o que isso antagoniza? Isso antagoniza com quantas pessoas deveriam ser necessárias para fazer o mesmo trabalho automatizado. Então, a resposta era, o que foi que valeu a sua automação? Valeu o trabalho equivalente a X pessoas por mês.
Então, dessa maneira, a forma de destacar, a gente não precisa de um mapa de indicadores gigantes, não. A gente tem que antagonizar esses insights, né, poucos insights, para demonstrar que o trabalho que a gente faz, por si só, já evita algo. O fato de estar, por exemplo, vejam bem, o fato de estar tudo funcionando já quer dizer que o tempo disponível das pessoas já é 100%, por exemplo. Olha, já é um destaque. Embora nada aconteceu, mas o fato de nada estar parado já quer dizer que você tem 100% do seu tempo livre. Então, é dessa maneira que a gente pode utilizar os dados, pegar esses insights e mostrar a parte positiva dele, né? Então, essa foi nessa dinâmica, o pessoal entendeu que não era ter um monte de indicador, mas encontrar motivos que davam coisas positivas deles existirem, que causavam efeitos positivos. É isso mesmo. Tiagão, acho que a gente já está aqui no nosso timing aqui, né? E eu estava lembrando aqui, só até para, acho que fala bem o que o Décio trouxe, o Baldinha e a Gorete falou aqui. Eu tava fazendo um treinamento de vendas, né? A gente está falando aqui de marketing, tudo, e eu estava fazendo um treinamento de vendas, porque eu preciso vender também o meu peixe aqui. E foi legal porque o professor mostrou duas imagens, falando um pouco sobre, você pode usar isso para processo, mas para os indicadores aqui. O cara falou assim, em Brasília, o pessoal tem ali, quando você vai, não sei se é para as esplanadas, não sei, tem todo um caminho feito, bonito, que circula o jardim e tudo mais e tal. E aí na foto aérea você vê a grama já toda pisoteada, fazendo um caminho diferente, né? Não é seguindo aquele desenho bonito e tudo tal. Não, era o caminho mais simples ou o caminho mais fácil para o teu objetivo. E aí ele faz uma referência com a Universidade de Michigan, onde ele coloca lá que quando o pessoal fez todo o gramado, antes de fazer as calçadas, eles deixaram lá o pessoal decidir os caminhos. Para onde quer ir, para qual campus, tal, não sei o que, lá. E aí mostrou a foto pós. Era caminho cruzando para tudo que é lado, mas era o fluxo que as pessoas entendiam que era o melhor fluxo de trabalho. E às vezes o que a gente precisa fazer um pouco é isso também, né? Além de entender quais são os objetivos e traçar ali a forma com que você vai contribuir para aqueles objetivos, você ouvir o seu cliente cara, é isso aqui? Você quer ver? Putz, mas, né? Aí você ajusta um, ajusta outro, aí volta a história da periodicidade que a Sheila comentou, né? Você tem que estar ali, tem que ter a referência, como o Botino colocou, e uma análise, né? Então, cara, qual o melhor caminho que você quer? Esse aqui? Isso aqui vai trazer o resultado que você quer? Então, testa, deu certo, vai e segue com aquele indicador até o momento de mudança do ambiente. Óbvio, você tem que saber como é que você controla ali o histórico que você perde, porque você mudou o seu indicador, porque mudou o teu objetivo ou o teu método, e aí você segue ali. Mas é isso, eu lembrei disso daqui, eu queria compartilhar com vocês. Show de bola, Tibor. Bom, é isso aí, né? Fica aí o recado para todo mundo, né? Vamos cacarejar. Olha aí, ó. Aí, ó. Boa. É isso. É isso, Décio, é isso. O caminho mais curto ou mais rápido geralmente é o caminho que o usuário quer, né? E qual o problema, né, de fazer ali a trilha? Ele vai chegar primeiro nos objetivos de negócio, porque a TI vai evitar que isso aconteça, né? Não faz mais sentido. Ao contrário. Né? Então vamos cacarejar bastante. E ao cacarejar, acho que é importante depois também a gente ir nos stakeholders que estavam nas nossas reuniões, na nossa audiência, e perguntar se eles entenderam, né? Se o que a gente divulgou está funcionando para ele, né? É legal a gente saber disso também. Mas show de bola, pessoal. Obrigado pelo tempo de todos. Muito obrigado pelo papo. Foi muito legal. Como a gente falou no começo, esse é um tema que a gente conversa, mas a gente está num outro estágio agora. Né? Eu acho que a TI já entendeu que ela é parte do negócio, que ela integra o negócio, e ela consegue, de fato, atender muitas demandas de negócio hoje. Diferente do passado, acho que está muito mais claro para a TI o papel dela, só que ainda temos essa dificuldade do último passo. Né? Depois de ter integrado tudo isso bonitinho, o negócio está gostando do que a gente está fazendo, como a gente mostra isso para o mundo, né? Então fica aí a reflexão da que a gente conversou hoje.
todas essas dicas, ideias e do's e don'ts, né, que a gente discutiu aqui. E obrigado demais pelo tempo de vocês, viu, gente? Muito bacana a gente poder contar com vocês sempre para levar conteúdo de qualidade para o nosso mercado. E para quem está assistindo, fica o nosso abraço aí, nosso pedido de compartilhamento desse conteúdo, porque essas pessoas que estão aqui são todas voluntárias e estão aqui dividindo o tempo com vocês. Então, compartilhem, deixem sua mensagem, vamos trocar bastante ideia. Valeu, galera. Obrigado, viu, pelo tempo de vocês. A gente se vê muito em breve. Um abraço. É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Obrigada, Boa noite, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau.